Bom dia, galera do quinto ano. Você já conhece nosso amigo peixinho, então vamos treinar a nossa respiração. Respira fundo, solta devagar. Mais uma vez. Solta o ar devagar. Respira fundo. Muito bem. Respira fundo. Ok. Mais uma vez. Solta o ar devagar. Parabéns! Esta é a história de Martinho Lutero. Ele viveu muitas experiências e aventuras. Ele foi sequestrado por cavaleiros armados para viver disfarçado num castelo. E ajudou algumas freiras a fugir do convento, escondendo elas em barris. Mas quando jovem, vivia atormentado por um profundo sentimento de que não estava bem com Deus. Certa vez, numa tempestade, um raio quase o atingiu. Achou que ia morrer. Ele gritou pedindo ajuda a um santo, dizendo sem pensar muito: "Me salve que eu viro um monge." Ele sobreviveu. Assim, cumprindo a sua palavra, ele desistiu dos estudos para advogado e virou monge. Sua família e amigos disseram que ele estava desperdiçando seu talento com isso. No mosteiro, ele começou a ler a Bíblia. Ele descobriu que eram a misericórdia e o amor de Deus tudo o que necessitava para estar bem com Deus. Pela primeira vez na vida, ele encontrou uma profunda paz com Deus. Lutero foi convidado a ser professor na Universidade de Wittenberg. Ele ensinava sobre os livros da Bíblia. As suas aulas eram tão populares que até o povo vinha ouvi-lo. Naquele tempo, a Igreja Católica dizia aos cristãos que com bom comportamento eles poderiam merecer o céu. Mas Lutero sabia pela Bíblia que as boas obras não faziam ninguém merecer o perdão. Nem mesmo o Papa tinha poder para dar o perdão em lugar de Deus. Somente Deus poderia perdoar alguém. Lutero percebeu que a Igreja tinha abandonado o que a Bíblia ensinava e estava até mesmo inventando doutrinas em seu próprio benefício. Ele decidiu que tinha que ensinar contra essas falsas doutrinas. Ele tornou públicas as suas reclamações, afixou suas teses num lugar onde importantes documentos eram expostos à porta da igreja do castelo. Ele explicou que não era possível comprar o perdão de Deus ou ter uma vida que fosse boa o suficiente para merecer algo de Deus. Suas teses mostraram que Deus quer perdoar os nossos erros e que isso só é possível por causa de Jesus, o Filho de Deus, que veio pagar pela punição que os nossos pecados merecem. Jesus cumpriu isso quando morreu em nosso lugar. As ideias de Lutero se espalharam rapidamente por toda a Europa graças a um novo invento, a prensa tipográfica. O Papa redigiu um documento dizendo que Lutero tinha que retirar tudo o que escreveu ou então seria tratado como um herege. Lutero recusou isso e queimou em praça pública uma cópia da carta do Papa. As ideias de Lutero tiveram um grande impacto religioso, político e cultural. Rapidamente, ele foi convocado para apresentar-se ao imperador e defender-se pelo suposto crime de explicar a Bíblia. O imperador declarou Lutero um fora da lei e baniu seus livros. Foi quando Lutero teve que ser protegido e foi viver escondido num castelo. Vestiu-se de cavaleiro, trocou seu nome para Dom Jorge e deixou a barba e o cabelo crescer. E investiu seu tempo na tradução do Novo Testamento. Novamente, essa tradução se espalhou e o povo pôde ler a Bíblia pela primeira vez. Então Lutero voltou secretamente a Wittenberg. Ele continuava a escrever livros e a traduzir a Bíblia. Ele se casou e teve filhos. A Europa estava agitada com o ensino de Lutero sobre a Bíblia. Hoje, 500 anos depois, as verdades da Bíblia que Lutero redescobriu continuam impactando milhões de pessoas. Pessoas que foram convertidas a Deus e agora conhecem a paz e o perdão que há em Jesus.
O perdão que Lutero encontrou está disponível ainda hoje. Nós podemos estar em paz com Deus por causa de um só homem, o Senhor Jesus Cristo. Bom, galera, na aula passada nós falamos aí sobre o judaísmo, né? Vocês já fizeram a pesquisa sobre Martinho Lutero e o protestantismo, então hoje vamos colocar em prática o que nós aprendemos e pesquisamos aí na aula passada, né? Então vamos lá. Martinho Lutero era um jovem de classe alta aí, como vocês viram, ele era rico. E uma viagem aí, ele foi salvo numa tempestade de raios e ele agradeceu esse salvamento a uma santa, que não me recordo o nome agora, e ele dedicou-se aí, começou a dedicar a vida no monastério. E ele não era, é bom frisar que ele não era qualquer monge não, ele era muito dedicado. Em tudo que ele fazia realmente de todo o coração. Só que, com o passar do tempo, ele foi começando a indagar algumas práticas da Igreja Católica do século XVI. Primeiro, o que ele achava muito errado é que toda a missa, né, digamos assim, era feita em latim. Segundo, as pessoas não tinham acesso à Bíblia, até porque nessa época a maioria das pessoas também eram analfabetas, né? E a missa sendo feita em latim e a pessoa não tendo acesso à leitura, ela se tornava refém do monge, porque ela não conhecia, ela não poderia averiguar, ela não poderia comparar, ela não tinha esse direito. Enfim. E Martinho Lutero começou a fazer essas contestações e essas indagações. E tinha também o imposto, né, que a igreja cobrava das pessoas em troca de pagamento de pecados, lugarzinho no céu, né? Então, tudo isso, toda essa prática, ele condenava. Então, ele começou a se rebelar contra a igreja. Primeiro, ele mesmo foi fazendo a tradução da Bíblia. Ele mesmo foi divulgando esses trechos bíblicos. Ele mesmo foi dando acesso às pessoas à Bíblia. Inclusive, quem fez a tradução do Novo Testamento foi Martinho Lutero. E, de acordo, ele foi atrás da verdade dele, né? E eu acho muito interessante essa inquietação de Martinho Lutero, porque o que era normal para todos acabou sendo um diferencial para ele. Porque é por isso que existem muitas religiões, porque cada pessoa, ela se enquadra em uma determinada verdade. Ela se enquadra, todos nós temos muitas perguntas espirituais, pessoais, né? E essas perguntas não são em todos os lugares que encontramos respostas. Cada pessoa vai encontrar sua resposta em um determinado local, numa determinada religião, num determinado livro sagrado, né? Nem sempre todos vão seguir pelo mesmo caminho. E a gente precisa respeitar isso, né? É imprescindível que nós aprendamos a respeitar o diferente e aceitar que todas as religiões, né, pregam o melhor do ser humano. Infelizmente, é o ser humano que tem o dom de distorcer as coisas, né? Mas todas as religiões, elas buscam melhorar o ser humano. E Martinho Lutero foi em busca da verdade dele, ele foi perseguido, ele teve que se esconder, como vocês viram na animação, num castelo, enfim. Mas ele persistiu até o final, né? Até o final ele persistiu com o ideal dele, em busca da verdade dele, e quando ele encontrou aquela verdade, ele lutou para divulgar a verdade dele, né? Então isso é muito interessante, muito importante a gente saber as origens das religiões. Porque, como eu já disse a vocês, nós só respeitamos aquilo que conhecemos.
nós não respeitamos aquilo que nós não conhecemos, não é? E Martinho Lutero deixa aí pra gente um exemplo de luta pelo que nós acreditamos, né? De ver que Deus, ele não tá atrás do que temos, e sim do que somos importantes, que somos seres únicos, que todos devem ter acesso ao conhecimento, né? Olha lá, ele desde do século XVI ele já tem essa visão de que todos teriam que ter acesso a direito ao conhecimento, seja ele religioso, científico, mas todos nós devemos ter o conhecimento. Até a Bíblia diz que a verdade liberta. Conhecer a Deus, né? Tudo isso a Bíblia fala. Olha que interessante, não é? Então, hoje nós estamos aí falando de um movimento chamado protestantismo, que justamente tem esse tom mesmo de protesto contra as práticas da Igreja Católica do século XVI. Viso aqui que é contra as práticas da Igreja Católica do século XVI, né? Porque a Igreja atualmente católica, ela não tem mais essas práticas, ela não faz mais esse tipo de coisa, né? As pessoas evoluem, inclusive as pessoas que comandavam a igreja naquela época não existem mais, são outras pessoas, o clero da Igreja Católica mudou muito, então não são mais as práticas condizentes com os dias atuais. Mas no século XVI era assim, então Martinho Lutero se levantou contra essas práticas do século XVI, né? E dentro desse protestantismo surgiu aí hoje uma nova vertente do cristianismo. Surgiu hoje não, né? Desde o século XVI, só que mudou a nomenclatura, ou seja, mudou o nome. Hoje nós conhecemos os protestantes como evangélicos, né? Os evangélicos são aí, digamos, entre aspas, filhos do Martinho Lutero e dessa reforma toda que aconteceu contra a igreja do século XVI, né? Então, por aí a gente entende, porque quem já não se indagou, né? Por que existe evangélico e católico? Não é? Então, vem daí, da reforma protestante, né? Na época, era muito difícil mesmo o acesso à leitura da Bíblia, ao acesso à escolarização, as pessoas não tinham, né, a condição e o esclarecimento que temos hoje. Eram tempos muito difíceis, né? Sem conhecimento as coisas ficam muito, mas muito difíceis. Então, era contra isso que Martinho Lutero lutava, contra a falta de conhecimento. Então, hoje a gente consegue visualizar aí os católicos e os evangélicos, cada um com as suas práticas, cada um em busca das suas verdades e realçando as suas verdades. Aí vocês vão me perguntar, mas tia, tem certo ou errado? Não, não estamos aqui puxando a sardinha para lado nenhum. Simplesmente estamos estudando, né, as origens dessas religiões, as práticas, as filosofias, né? E não estamos trabalhando com o objetivo de catequizar ninguém, mas estamos trabalhando no intuito de mostrar que todas as religiões merecem ser respeitadas e todas merecem ser conhecidas e todas merecem ser valorizadas, porque, como eu disse, todas buscam a melhoria do ser humano. Porque pensa num negocinho complicado, um ser chamado ser humano, né? É um ser muito complexo e que precisa de muitos cuidados e muitos reparos atualmente, não é verdade? Bom, enfim, a atividade de hoje vai ser direcionada para a próxima aula, né? Nós sempre finalizamos assim, puxando um gancho para a próxima aula, né? E, obviamente, a gente não pode deixar de falar sobre o catolicismo. Então, hoje vocês vão pesquisar sobre os sacramentos, sobre a filosofia católica,
qual seria a filosofia religiosa católica, os sacramentos, né? Qual é a principal ideologia, como funciona, quais são os rituais. Tudo isso nós vamos pesquisar hoje, né? A tarefa de hoje vai ser sobre o catolicismo, já que na última aula nós fizemos sobre o protestantismo e hoje só estou fazendo realmente a oralização, né? E o fechamento do que já começamos na aula passada, certo? Fiquem com Deus, até a próxima aula. Eu vou deixar registrado aqui de forma escrita o que eu quero, tá bom? Para essa aula. E fiquem com Deus, já já a gente se fala no grupo de estudos. E não esqueçam de enviar as atividades no privado, ok? Bye!